Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo vida, e vida em abundância. Eu sou Miguel Malaki. Aqui em Israel, onde moro, eu sou conhecido como Michael Malaki. E hoje, desde o Brasil, desde São Paulo, está Sami Stachover. Olá, Sami. Shabbat Shalom para você, tudo bem? Shabbat Shalom, Miguel. Shabbat Shalom, youtuber espectadores. Que gostoso nós estarmos de volta aqui para estudar mais uma paraxá em conjunto com vocês. Como é bom esse tempo que a gente pode ter comunhão entre irmãos, não? Uhum. Pois Shebeit Sami, Achim Gamiachat, Inei Matov Umanaim. Shebeit Achim Gamiachat. Isso mesmo, Sami. Salmo 113. 133, desculpa. 133, muito bem. 133. Ô, Sami, a paraxá, que é a porção da Torá, né? Paraxá é uma porção da Torá. Dessa semana, né? Estamos mais uma semana aqui. Vayeshev, e habitou, né? Shev é verbo sentar, ficar, né? Habitar. E habitou. Ela está em Gênesis, Sami, de 37:1 a 40:23. Bereshit é Gênesis, né? A porção dos profetas, que a gente chama de Haftará, está no profeta Amós, 2:6 a 3:8. A porção, sabe, do Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, a Nova Aliança, está em Atos dos Apóstolos, Atos 7, de 9 a 16. E os salmos dessa semana não é o 133, é o Salmo 112. O que você tem para passar para a gente, Sami, de todos esses textos, né? Que você, esse compilamento, o que a gente pode comentar, o que a gente pode tirar de proveito disso, né? Maravilha. Vayeshev, e habitou, como você disse, conta a história de José. Então, Yaakov teve vários filhos, um desses filhos, da Raquel, a esposa amada, o filho mais velho da esposa amada era José, o segundo filho de Raquel era Benjamim. E José viveu de sonhos. E isso gerou um problema de ciúme dos irmãos dele. E o que aconteceu? Com 17 anos, José já teve alguns sonhos e esses sonhos foram um problema para ele e seus irmãos. Criaram ciúme. O ciúme é uma coisa complicada, porque é difícil de você administrar o ciúme. O ciúme é de certa maneira, acaba sendo uma doença. Mas olha só que coisa mais complicada. Aos 17 anos, José é chamado para uma tarefa. Yaakov, o pai, diz, vai lá ver onde estão os teus irmãos que foram apacentar. Este momento vai ser a última vez, por mais de vários anos, que Yaakov vai ver este filho José. O que vai acontecer? Os irmãos, quando veem ele de longe, dizem, uau, aqui vem o sonhador. E quando eles veem o sonhador, já fazem um ajuste. Sabe o que é? Nós não gostamos desse cara, cara tá levando fofoca para o pai, ele é um sonhador. Vamos acabar com ele. E depois a gente se vira. Aí, quando ele chega perto, eles pegam e jogam José numa cisterna. E olha que coisa. Rubem, o filho primogênito, tenta, de alguma maneira, administrar a raiva dos irmãos para com este irmão
E ele diz assim, não, não matem esse cara, guarda ele, vamos fazer alguma coisa. Mas Rubem sai, ele vai para algum lugar, e de repente vem vindo uma caravana de ismaelitas. Agora, o Miguel, esses ismaelitas nada mais eram do que os primos, porque são os filhos de Ismael. Então, pera um pouquinho só. Eles vendem o irmão para uma caravana de primos. Gente, como nós somos capazes de fazer loucura quando nós queremos extravasar o ciúme, a raiva, o ódio. Eles já queriam matá-lo, mas aí eles fazem uma avaliação e dizem assim, não, pera, vamos faturar uma grana em cima desse cara e vamos vendê-lo como escravo. Aqui é importantíssimo nós nos lembrarmos daquilo que a gente fala, ledor vador, de geração em geração. Abraão ensinou a Isaac, que ensinou a Jacó, que ensinou a José. José temia a Deus. E a atitude de José na caminhada dele como escravo o leva a recusar um convite de se deitar com a esposa do seu senhor. Ele vai na casa de Potifar, que é o chefe da guarda do faraó, o rei do local, e parece que ele era muito bem apresentado. E o que acontece? A moça diz assim, vem deitar comigo. E José, sabendo o que o pai tinha ensinado, ele diz, Bereshit 39, ele não é maior do que eu nesta casa, ele Potifar, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o Elohim? Veja que aqui José tem o temor tão forte que ele não está preocupado de pecar contra Potifar, ele está pecado contra o Elohim. E é aí aonde realmente nós associamos aquilo que Yeshua diz em Mateus 10, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simplices como as pombas. Em outras palavras, cuidado. Nós recebemos as instruções básicas que vieram através da Torá, através do Tanar, através da palavra de Deus. Mas se nós não sabermos usar, o que vai acontecer? Nós vamos estar pecando, só que não vamos pecar contra homens. Nós estamos pecando contra o Elohim. Daí que é a importância de nós estarmos pedindo perdão ao Elohim e depois aos homens. Por quê? Porque senão nós vamos estar fazendo aquilo que realmente a maioria das vezes nós acabamos por fazer. Olha só, em Atos dos Shlichim, o livro de Atos dos Apóstolos, ele conta lá no capítulo 7, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas o Elohim estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante o Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Porque ele, José, tinha medo de pecar contra o Elohim o privilegiou. Elohim foi com ele, enquanto ele era escravo, enquanto ele estava na prisão. Ou seja, a atitude de José era consistente com aquilo que ele aprendeu do pai dele. Eu gosto quando nós dizemos o Shema Israel, porque quando nós repetimos o Shema Israel, fica claro, nós temos que falar de Deus ao levantar, ao deitar, quando vamos, quando voltamos, quando nos sentamos. E é isso o que Jacob fez para José, seu filho. Ele o instruiu na palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Amós diz uma verdade impressionante. A Haftará, em Amós, capítulo 2, versículo 6, ele diz, assim diz o Eterno, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra
e jogam sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu nome. Gente, as instruções básicas sobre ética não mudaram. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A palavra dele, ela é consistente no tempo, desde que ela foi dada por Moshe, lá no Monte Sinai até hoje. Tanto assim de que o livro mais vendido no mundo ainda é o Tanakh, ainda é a Bíblia. Por quê? Porque ela é uma verdade permanente e é isso que nós não podemos deixar de levar para nossas vidas, para nossa família, para nossa fala. Não deixe de falar deste livro da lei. E quando nós não deixamos de falar desse livro da lei, nós estamos, de certa maneira, acusando a nós mesmos quando nós erramos. Olha só, Amós, ainda no versículo 11 do capítulo 2, ele diz, dentre os vossos filhos, suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Eterno. Mas vós, aos nazireus, deste de beber o vinho, que era proibido, porque o voto de Narci, no nazireado, diz para não beber nenhum produto que seja decorrente da uva. E aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Nós é que andamos na direção contrária ao nosso Deus. Então, o ciúme que nós vimos no primeiro momento dos irmãos de José estão prevaricando contra toda a nossa caminhada diante de Deus. Nós erramos, nós fazemos bobagem, porque nós não sabemos quem é o nosso Deus e nós não o respeitamos. E quando nós não respeitamos o nosso Deus, o que acontece? Nós simplesmente repetimos o caminho do afastamento. Veja só, Mateus 5:24, Mateus 5:24, a palavra de Yeshua nos diz, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Gente, nós podemos querer oferecer o quanto nós quisermos oferecer, mas se nós deixamos o ciúme prevalecer, se nós deixamos a forma de pecar prevalecer, nós nunca vamos ser aceitos diante de Deus. Aí depois a gente diz assim, mas Deus não aceita os meus sacrifícios. É lógico, você não fez a tua parte. Qual que era a minha parte? Estar em pureza diante do meu Deus, estar limpo diante do meu Elohim, porque não te esqueças que ele é Kadosh, ele é santo, nós somos carne. E quando nós somos carne, nós temos que reconhecer que nós estamos sujos. Como é que você sujo, eu sujo, podemos estar diante do Elohim que é Kadosh? Só por intercessão do Mashiach Yeshua, que nos livrou do pecado. Ô, professor, o negócio é o seguinte. Muito bom, muito bom. Eu quero conversar com você umas coisinhas aqui, professor. Vamos debater alguma situação aqui. Cuidado lá. Que ainda tem mais uma passagem dessa paraxá que é maravilhosa. Mas aqui é o seguinte, muito bem falado essa questão do ciúme, né? E fazendo uma... Vamos tentar defender os irmãos aqui, vai. Eles tiveram ciúmes. Por quê? O pai de José, Yaakov, provavelmente ele deu um manto, a simbologia do manto, deu um manto para José. Ele fez uma acepção, ele preferia José, né? E José era aquele que estudava, eles estavam trabalhando, né? Então, eles tinham todos os motivos do mundo. E José era o sonhador. José teve o sonho, foi um sonho que Deus mandou, mas não era. O José era um pouco, vamos dizer, ainda imaturo, né? Com 17 anos, né? E quando chegou e contou, não, vocês vão se ajoelhar, vocês 11 aqui, o sol e a lua também, papai, mamãe, todo mundo vai se ajoelhar para mim, né? Quer dizer, o sonho era um pouco forte, né? Vamos dizer assim. Então, vamos dizer, eles tiveram motivos para fazer isso. Motivo nenhum, né? Quando o pecado entra,
você vê, vai entrando no pecado e já queriam matar, depois venderam, fizeram toda aquelas coisas, né? Quer dizer, por mais atenuantes que tiveram, né? Poxa, olha, coitado de nós, né? Que somos que não somos os mais amados, coitado de nós que não temos as benéfices, né? As benéfices disso ou daquilo, né? E isso justifica? Como justifica Adão Arishon? Ah, foi ela que pecou. Ah, não, foi a cobra que me deu. Quer dizer, é sempre um jogando para o outro, ou seja, o pecado entrando, o ciúme, a raiva, a ira, todas essas questões, né? Então, realmente, é uma coisa que não tem atenuante. E José, como você bem colocou, com 17 anos, com os hormônios, aqueles hormônios assim, florescendo, a flor da pele, né? Ele recusou se deitar com uma mulher formosa, que era essa mulher de Potifar, né? O eunuco do rei, né? Ele era eunuco, mas não era eunuco. Ele tomava conta das coisas, não era um eunuco castrado, mas ele era o que tomava conta, era o mordomo do rei, né? Ele tinha uma posição muito importante esse Potifar, com o faraó, né? E a esposa dele, e José, com toda aquela juventude, toda aquela coisa, ele teve essa consciência, né? Quer dizer, os irmãos, vamos dar essas atenuantes para eles fizeram o que fizeram. E José, que também poderia ser, qual menino de 17 anos que não perderia a cabeça? Né? Qualquer um de nós que analise, né? Qual menino que não perderia a cabeça? E José não, ele teve esse espírito de Deus, né, na verdade, e ficou firme, né, nessa questão. Então, eu acho isso muito importante, professor, para a gente tá... O professor aqui continua sendo o autor da Bíblia, né? Nessas alturas, o que eu queria que vocês entendam é o seguinte: o pecado se disfarça do jeito que você quiser. O pecado se disfarça de ciúme, o pecado se disfarça de mentira. Escolhe os disfarces que você quiser prevalecer, tá? É pecado. Não existe meio pecado, não existe pecado leve, não existe... Ou é pecado ou não é pecado. E nossa especialidade é pisar na bola, é pecado, né? Então, eu quero que vocês parem para ouvir aquilo que é a voz do coração. Se eu pecar, não é contra o Miguel, contra o Sami, contra quem quer que seja, é contra Deus, porque eu saí do caminho de Deus. Mas eu tinha te dito, o Miguel, o youtuber espectador, que ainda tinha mais uma coisa legal para a gente olhar nessa paraxá. E o que seria? Que seria o seguinte: Bereshit 38, Gênesis 38, versículo 24, é a história de Judá e Tamar. Tamar foi esposa do primeiro filho, do segundo filho, e havia um terceiro filho que ela não foi dada como esposa porque é mandamento que ela deveria passar de filho para filho para que ela realmente procriasse para o primogênito. E o que acontece? A esposa de Judá morre e ele, para se aliviar, ele encontra uma prostituta no meio do caminho e coabita com ela. Só que essa prostituta era Tamar, a nora dele, e... De propósito, que planejou ela isso. provoca, eu sei, mas cuidado. Olha só como Deus faz as coisas de uma maneira maravilhosa. Ela provoca e ele topa, né? Diferente de José, ele se conteve. Porque uma mulher sem filho, na época, era uma ruína, né? Ela precisaria de um herdeiro do filho de Judá, né? Ela tinha direito, né? Manter a tradição. Ela tinha direito uma geração, né? Uma herança, né? Sim, mas é aí onde vem a comparação, né? José se segurou, Judá não. Aí ele viu a moça e disse assim: opa, peraí, vamos lá. Aí ela engravidou. Aí alguém disse: ó, Judá, olha só, a Tamar engravidou. Putz, vamos jogar pedra nela.
Aí ela diz assim, sim, sem problema nenhum, mas ó, sabe o que que é? Quem me deu essa gravidez está aqui, ó, tem um penhor. Opa, o penhor era meu. É o dono do manto e da bengala O dono do e do penhor selo. era exatamente o sogro dela. Agora, olha só que coisa impressionante. E é para a gente parar para entender que nós vamos fazer as asneiras, mas nada escapa do controle de Deus. Se você for ler a genealogia do rei Davi e, consequentemente, a genealogia de Yeshua HaMashiach, parte através deste filho de incesto. A grandeza de Deus, o poder de Deus é tanto que ele consegue transformar as nossas bobagens em vitórias. Não para nós, para ele. Porque ele nos mostra de que sempre ele está no controle, sempre ele tem uma visão clara de longo prazo. Então, desde o primeiro livro do Tanar, desde o primeiro versículo do Tanar até o último, nós temos as revelações que Deus nos dá daquilo que ele quer fazer. Ele vai manter a linha dele o tempo inteiro. Ele sabe aonde ele quer chegar, o plano dele é perfeito e ele está pondo o plano dele em funcionamento. Cabe a nós perceber aquilo que se passa. E se a gente não olhar para o que se passa, nós vamos viver as consequências. Nós temos uma opção sempre: andar em pecado ou ser livre do pecado. Se nós queremos andar no pecado, continua do jeito que você está tudo bem. O problema é teu. Mas se você não quiser passar a eternidade afastado do teu Deus, tome muito cuidado com o teu coração. Circuncida teu coração, como diz a Torá. A Torá nos instrui de uma maneira bem clara. Eu não quero que você se circuncide naquilo que é fácil. Vai lá, circuncida teu coração. Está lá em Devarim 4. Você quer se dedicar a teu Deus? Vá do fundo do teu coração. Porque é somente assim que você vai descobrir o tamanho do teu pecado e a necessidade que você tem de ter alguém para limpar o teu pecado de maneira definitiva. E sabe quem é o único que pode fazer isso? Mashiach Yeshua. Sabe por quê? Porque ele foi, desde o primeiro momento, o coautor de tudo isso que nós vemos e vivemos em nossos dias. E a ele que nós devemos o respeito. Então, Sami, eu queria ver com você, realmente, Judá era viúvo e caiu na tentação aqui. José, um jovem de 17, não caiu. Beleza. Aí você fala de Tamar, né? Tamar que fez isso e ela entra na genealogia do Mashiach, né? Yeshua, do rei Davi, e do Mashiach. Tamar, Raabe e Ruth, né? Tamar, Raabe e Ruth. Raabe era prostituta lá em Jericó e Ruth era filha, era amonita. Era amonita, aliás. Era moabita. Moabita, que é filha do incesto. Moab já é filho do incesto de Ló, com as filhas, né? Então, eu vou pedir para. Inclusive, vou perguntar, mas quero que deixe no ar mesmo, porque é uma pergunta provocativa mesmo, para não criar polêmica, né? Mas vamos deixar essa pergunta no ar como sugestão. A questão dessas coisas de pecado hereditário, que vamos fazer cura e libertação para pecado hereditário, né? Vamos deixar isso. Pô, Yeshua, na genealogia de Yeshua tem Ruth, Raabe e Tamar. Então, quer dizer, acho que esse pessoal iria ver ele e ia querer fazer cura e libertação em Yeshua, né? Então, ele já quebra muito isso, né? Mas não vamos polemizar aqui, né, Samir? Não vamos polemizar, porque eu acredito de que cada vez que a gente sai do texto da Bíblia, cada vez que a gente sai do texto do Tanar, nós vamos ter uma desculpa, um ponto qualquer para criar aquilo que se chama religião. Religião. Agora, e para a gente, então eu quero uma resposta. Agora sim eu quero uma resposta. Do pecado, você falou do pecado. Como eu posso fazer para livrar dos meus pecados, Sami? O que eu tenho que fazer, Sami? Você tem essa resposta.
Essa resposta é muito fácil. Originalmente, Deus criou o Mishkan, que era onde o Cohen Agadol entrava uma vez por ano para fazer a oferenda do sacrifício, que era em Yom Kippur. Depois nós tivemos o privilégio de ser construído o Beit HaMikdash. Ele é destruído, faz o segundo Beit HaMikdash. E será que o plano de Deus acabou quando destruíram o segundo Beit HaMikdash e nós vamos continuar carregando o pecado o ano inteiro? Lógico que não. O programa de Deus é perfeito, o plano de Deus não tem falha. E se ele mandou fazer um sacrifício de uma maneira definida, não somos nós que vamos mudar as regras da Torá. Não existe ninguém de nós que tenha tamanho para mudar as regras da Torá. Então, qual é o problema? Vamos viver com pecado? Não. Deus já nos deu a saída. Yeshua HaMashiach, o Messias vivo de Israel. Yeshua é salvação. Então, ele nos salva do peso do pecado. Hoje, nós não temos Cohen Agadol, hoje nós não temos Beit HaMikdash. Vamos viver com pecado ou vamos escolher Yeshua HaMashiach? É uma opção que cada um de nós tem o privilégio de fazer. É livre, a opção é livre. Professor Sami, mas eu sou judeu, eu posso aceitar Yeshua? Sendo judeu? Eu vou te dar uma notícia que talvez seja importante você saber. A Bíblia como um todo tem 66 livros, 40 autores, todos eles, 100% deles são Yehudim, Bnei Israel. Esse livro foi escrito por judeus e para judeus. Então, Mashiach é o Mashiach de Israel, não é o Mashiach dos religiosos, não é o Mashiach de ninguém, é o Mashiach vivo que Deus já avisou desde o primeiro momento que ele seria o seu representante fiel. É aquele que livra o pecado do mundo. O resto não livra o pecado de nada, porque nós caímos em regras criadas por homens. E é o que eu acabei de dizer. Nós não vamos mudar o texto da Torá. Quando eu vejo pessoas dizendo assim, tem que mudar a Torá porque ela ficou velha. Como é que é? Deus ficou velho? Deus ficou obsoleto? Não, obsoleto ficou o meu computador. Deus está vivo o tempo inteiro e ele sabe exatamente o que ele quer. Nós temos uma clareza muito grande. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O recado está dado. Que boa notícia, professor. Com isso, nos despedimos de vocês, agradecemos quem tem acompanhado a gente, esse nosso YouTube espectador que tem nos prestigiado. Muito obrigado você que tem nos acompanhado. Estamos produzindo cada vez mais conteúdos, bate-papos, e vamos continuar fazendo isso para a honra e glória do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o Jesus Cristo de Nazaré. Shabbat Shalom, Sami. Shabbat de muito shalom, na alegria de saber que o Mashiach continua vivo e está te esperando de braços abertos. Cabe a você mergulhar. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Sami. Muito bem, professor.